Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Deus abençoe. Como é que está seu coração nessa noite? O que é que você pode oferecer ao Senhor? Me diga nessa noite. Como é que foi o seu dia hoje? Como é que foi o seu início de mês? Às vezes são tantas tribulações, tantas aflições que nós não entendemos nem compreendemos de fato o que é que está acontecendo. E a resposta que nós precisamos dar para aquele tempo, às vezes nós não conseguimos. E dar resposta é muito importante no reino. Quando falamos de dar resposta, nós estamos falando de um povo peculiar, nós estamos falando de um povo restrito. Nós estamos falando de um povo, a minoria vai conseguir fazer isso. Porque muitos conseguem pedir, muitos conseguem fazer perguntas, mas dar resposta para Deus é diferente. Porque dar resposta vai implicar em você sacrificar-se. Dar resposta vai implicar em você ser esquecido, em você ser abandonado, em você ser humilhado. Dar resposta vai implicar em você passar algumas vezes, algumas lutas, algumas batalhas sozinho, você e Deus, e você vai ter que confiar nele. E confiar no Senhor Jesus é algo extremamente difícil. Porque tem dias que ele vai parecer que não está presente, mas ele vai estar lá cuidando dos mínimos detalhes, mas nós queremos sentir, porque a nossa humanidade sempre pede alguma segurança, a nossa humanidade sempre pede algo que venha poder suprir, que nós tenhamos alguma convicção, alguma certeza para aquele momento. E Deus não é um Deus de momento, Deus é um Deus eterno, de eternidade a eternidade, de geração a geração. É por isso que tem pessoas que andam vivendo em ciclos. Ora funciona, ora não funciona. Ora parece que está tudo certo, tudo ok, e vai decolar e vai chegar em uma dimensão onde que vai deixar muitos para trás. Mas o Senhor entende que ela está apenas vivendo um momento. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 7. Vamos começar no 7, para lembrar que você é barro. Amém? Veio algum crente hoje? Os crentes do Aleluia, Glória a Deus vieram hoje? Aleluias, glória a Deus. Tem dia que você vem pregar pela graça, pedindo a Deus uma palavra. E tem dia que Deus ele derrama aquele montante de palavra assim e fala: se vira lá no meio daquele povo. Aí você sabe quem é que leva a palavra? É aquele que está com mais fome. Deus ele direciona a palavra para aquele que está mais fome, com mais fome, para aquele que está disposto a viver aquilo que o Senhor vai determinar. Aquele que chega assim na igreja, ele muda, ele bagunça a pregação do pastor, ele bagunça a pregação de quem está preparado naquele dia. Porque ele abre uma lacuna no meio assim, e Deus começa a liberar a medida exata para aquela pessoa. Amém? Glória a Deus, aleluias. 2 Reis, perdão, eu falei o que? 2 Reis ou 2 Coríntios? Glória a Deus, tá vendo? Tô falando para você que tem um cara de pregação aqui. Glória a Deus, aleluia. Então vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios 4. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, tudo ok? Beleza? Gabi, Tiago, então amém, glória a Deus. Diz assim: todos acharam? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Então falei, então não depende do que eu estou sentindo. Repete comigo. Ei, então não depende do que eu estou sentindo. Então não depende do que eu estou vendo. Então não depende do que eu estou ouvindo. Então não depende do meu medo. Então não depende da minha coragem. Depende de Deus. Deus está mais interessado que você seja sucesso do que você está interessado em ser sucesso. Porque toda vez que nós falamos de um produto, e quando nós olhamos para o produto, a qualidade do produto está falando sobre a qualidade do fabricante.
Mas trazendo para o nosso contexto, quando nós falamos daquele que te criou, nós estamos falando da qualidade do Criador. Então Deus tem interesse que você seja sucesso. Deus tem interesse que você rompa as fronteiras. Deus tem interesse que você alargue as fronteiras. Deus tem interesse que quando você passa, as pessoas possam observar sobre aquilo que você carrega é muito maior do que sobre aquilo que você está vivendo. Então não é sobre o que você está sentindo, é sobre o que está dentro de vós. Você é um vaso de barro passageiro, transitório, mas o que você carrega aí dentro é eterno. Amém? Versos 8 diz assim: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Verso 13: assim está escrito: cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Jesus, o nosso Senhor Jesus, dentre os mortos, das mesmas formas nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Eu sou apaixonado por esse texto. Nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus sempre usou esse texto. De alguma forma, de alguma maneira, eu ganhei um celular no ano de 2014, e nesse celular tinha esse capítulo de 2 Coríntios lá em áudio. E era impressionante, cara. Um dia, numa aflição absurda, no tempo que eu estava no seminário, sozão rachando o cucuruco, estava cortando lenha para o pessoal da cozinha. E eu falei, cara, eu não vou aguentar, acho que eu vou embora, eu vou desistir. Aí entre esse capítulo 2, no celular veio aquele cartão SD com várias músicas e veio capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 4 de 2 Coríntios. Perplexo, abatidos, mas e aí Deus veio falando. E mais abaixo vai estar falando que, portanto, não desanimemos, mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia, porque essas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória acima de todas as coisas. Portanto, não tenham os olhos naquilo que é visível, porque tudo que é visível é passageiro, mas tenham os olhos no invisível, porque o invisível é eterno. Coloca a Bíblia no teu assento. Fala assim: Deus vai falar comigo hoje. Mesmo que doa, Ele vai falar comigo. Mesmo que console, Ele vai falar comigo. Porque Ele está aqui nesse ambiente. Fica à vontade para orar por você, por você. Nós oramos por tantas coisas, por tantas pessoas, mas por nós. Muitas das vezes nós não oramos porque nós não cremos na medida que era para nós crermos. Então feche seus olhos, você que pode, comece a orar por você. Oh, aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai. Aqui está, Senhor, uma igreja com fome. Aqui está, Pai amado, uma igreja com vontade, Pai. Meu Deus, eu sei quanto o Senhor, Pai amado, tem os teus jeitos, os modos e as maneiras de fazer, de falar. Mas nós chamamos a tua atenção nesse ambiente que nós preparamos só para ti, Pai. Esse culto não foi feito para João, esse culto não foi feito para José, esse culto, Pai amado, foi feito para ti, Pai. Mas quando nós entregamos, nós recebemos, porque o Senhor é perfeito, Pai, em tudo que o Senhor faz, meu Deus. Fica à vontade para poder falar ao nosso coração, Senhor.
Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando o Senhor aí. Não perca, eu vou ser bem breve, bem sucinto, não vou demorar nem 5 horas de pregação aqui. Nós vamos encerrar, amém? Mas eu peço que você esteja ligado e conectado com Deus. Deixe seu coração lá em Deus. Não, ei, calma, vai chegar o 5º dia útil, você paga as contas, mas hoje é dia de adorar, amém? É dia de você adorar. Não fica aflito, não fica ansioso, não fica amedrontado. Só entregue seu pensamento a Deus, seu coração a Deus. Se você estiver bem sensível, você vai sentir Ele passando por esses corredores aqui, porque Ele está aqui. Ele está aqui, Ele é demais. Ele é fenomenal. Amém? Gostaria de falar para você nessa noite que você tem um DNA de guerreiro. Você tem um DNA de vencedor. A Bíblia diz que nós somos cinza e pó diante de Deus, mas diante dos homens não. Você não é pior e nem melhor do que homem, do que ser humano algum. Você tem que entender isso. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como é que você se enxerga no ambiente que você foi inserido por Deus? Como é que você se enxerga diante de Deus? Como é que você se enxerga diante das outras pessoas? Eu quero que você feche a sua fronte, que você feche seus olhos e baixe sua fronte alguns segundos aí. E você seja sincero consigo mesmo. Como é que você vê no público sobre o que as redes sociais apresentam? Mas sobretudo sobre o que a Bíblia diz sobre você. Porque você é o que a Bíblia diz, o que você é, quem você é, o que você tem que fazer. Aleluias. Me presta sua atenção. Os espias, quando eles foram mandados para a terra prometida, eles começaram a ver aqueles gigantes, homens bem estruturados, homens com cerca de 3, 5 metros de altura. É algo excepcional. A Bíblia fala sobre esse tempo, sobre esses gigantes dessas épocas. É da onde que o gigante Golias saiu. Os homens eram sobrenaturais. E quando aqueles espiões chegam diante daqueles homens, eles voltam trazendo relato, dizendo que eles se veem como gafanhotos. Ele se vê como uma espécie muito pequena, como algo que pode ser destruído, como algo que pode ser arrancado, como algo que pode ser pisoteado. Mas ao contrário, 2 homens com fé, 2 homens com ponto de vista de Deus, eles viram ali e enxergaram a possibilidade de vencer e chegar onde que Deus tinha dito que eles iriam chegar. Você tem que entender que a promessa que Deus declarou, que Deus estabeleceu sobre a igreja, sobre nós, ela é real. Porque nós estamos falando do caráter de Deus. Se está difícil, se está ruim, é porque não chegou no final ainda. Porque no final está escrito no livro de Apocalipse que nós seremos vencedores. Se a situação e a fase que você está passando hoje está parecendo que está tudo destruído, tudo ao chão, é porque não é o final ainda, está no meio do processo. Está apenas no meio do processo. E é um tempo de reestruturação. É um tempo de nós avançarmos, é um tempo de nós crescermos. E nesse período de crescimento, é um período onde que nós somos humilhados. Você sabe qual é a diferença da ponta de um grafite e de um diamante que vale mais de R$500 mil? É a pressão que é dada sobre ele. O carvão, quando ele recebe pouca pressão, ele não tem utilidade peculiar, ele não tem aquela utilidade que as pessoas pagam, que as pessoas querem colecionar, que as pessoas querem dar de presente. É apenas um carvão que vai para a ponta de um grafite. Mas quando ele recebe pressões, eu acho que é 680 mil vezes mais do que a ponta de um grafite, ele se torna aquele diamante. Então a pressão que você está vivendo hoje é para forjar o diamante que Deus criou para que você fosse no tempo preciso. Então não fica fugindo das pressões, não fica fugindo dos tempos difíceis, não fica fugindo de algumas coisas para você se sentir melhor. Você sabe por que as pessoas não dão a resposta que elas têm que dar para Deus? Porque elas querem se sentir bem. E o que é se sentir bem? Se sentir bem é o egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é aquilo que pegou Lúcifer no céu.
através do orgulho. O egoísmo é: eu quero me sentir bem agora, porque eu mereço me sentir bem. Quando o homem desce para uma biqueira buscar uma pedra de crack, ele não vai lá porque ele quer destruir a família dele. Ele vai lá porque ele quer se sentir bem. Ele quer se sentir naquele egoísmo. Quando alguém se perde e se prende na frente de um computador, preso na pornografia, é porque ele quer se sentir bem. Ele quer se sentir bem naquele momento. Quando alguém ele vai roubar e ele assalta alguém, não é porque ele quer fazer mal para alguém, porque ele quer se sentir bem e ele acha que ele é merecedor daquilo. Ou seja, o egoísmo, ele gera esses pecados em proporções diferentes para cada um. Hoje pessoas não vieram ao culto porque elas quiseram se sentir bem. Era digna de um descanso, digna de estar em casa assistindo, digna de estar em casa, sei lá, fazendo o quê? Hoje você não pregou para alguém, ou você não foi levar uma medida exata para alguém que estava precisando, porque você quis se sentir bem. Tem alguém aqui comigo? Você precisa entender o que é que te move, porque o que te move também te faz parar. O que te move tem que ser Deus. O que te move tem que ser Deus. O combustível tem que ser Deus. Quando o apóstolo Paulo se encontrou verdadeiramente com Deus, não tinha Roma, não tinha apóstolos, não tinha Barnabé, não tinha Pedro desanimando, não tinha Ananias, não tinha ninguém que o pudesse parar, porque ele se encontrou com Deus. O problema da igreja brasileira hoje é que não teve um encontro real com Deus ainda. Aí fica parado por liturgias, fica parado porque pastor frustrou, fica parado porque as pessoas se esqueceram delas, ficam parados porque, sei lá quais são os motivos, quando a pessoa não se encontra realmente com Deus. E esse encontro se chama novo nascimento. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando chegar naquele grande dia, o Senhor, Ele confiou um propósito para você. O Senhor confiou um propósito para você. Ele não te fez e falou: vai lá, vai sofrer. E pessoas perguntam: por que é que o Senhor me fez? Por que é que o Senhor me criou? Ele te fez, Ele te criou porque existe um propósito com as características que você tem. Essa característica ainda precisa ser forjada pelo Senhor. Porque senão você assume um papel que não foi criado por Deus, mas foi estipulado pela mídia, foi estipulado pela forma que te criaram. Então quando você nasce de novo, você está dizendo: olha, não importa a humilhação que os meus pais que os meus pais colocaram sobre mim, não importa quantos meus pais me mimaram, não importa quem me humilhou, não importa quem me pisou, o que importa é o propósito que Deus me gerou. Certa vez uma senhora entrou no ônibus, e mais um pouquinho à frente o ônibus parou e uma jovem entrou. E aquela jovem entrou cheia de sacola, se esbarrou naquela senhora, bateu e sentou. A senhora foi lá, olhou para o lado, olhou para cima e continuou com um sorriso no rosto. Aquilo incomodou aquela mulher. Ela falou: bem, se a senhora não vai falar nada, eu cheguei aqui, bati a sacola na senhora e a senhora não vai reclamar, não vai falar nada. Ela falou bem assim: minha jovem, o percurso da viagem é muito curto. Talvez eu nunca mais irei me encontrar com a senhora. Por que é que eu vou perder a minha paz? Tem pessoas perdendo paz com bobeiras, com coisas simples. Tem pessoas perdendo a celebração, perdendo a honraria a Deus por causa de situações supérfluas, porque de situações triviais, com coisas e pessoas que ela nunca mais vai ver na vida dela e quer ter razão. E aquele que tem razão, muitas das vezes ele perde a paz, porque ele prefere ter razão do que ter paz. Ele prefere exercer os direitos dele do que exercer ali a paz com todos e seguir a viagem em frente. E tem pessoas que não vale a pena você perder a sua paz, você discutir, você brigar, porque às vezes ela é só um cavalo de Satanás enviado para poder tirar a sua paz, para poder colocar às vezes para você lidar em uma situação como você nunca lidaria antes. Tem hora que você vai ter que se posicionar. Sabe o que eu quero falar para vocês nessa noite? Você precisa ter discernimento para os tipos de guerra que você vai gastar suas energias.
Você precisa ter discernimento, sabedoria, para você decidir, tomar decisão em que tipo de guerra você vai gastar a sua força, o poder que Deus colocou aí dentro de você, porque tem guerras que você vence que não tem valor, não tem utilidade no reino. Você foi um vencedor, mas você não foi honrado por Deus. Você tem que entender qual é o tipo de guerra que você tem que entrar. A Bíblia diz, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Mas tem sofrimentos que você adquire para a sua vida que não é com Jesus. Tem sofrimentos que você adere para a sua vida que foi por causa de decisões imaturas. Tem sofrimentos que você adere para a sua vida porque você não quis se estruturar, não quis sofrer a pressão no tempo devido, fugiu e agora está desestruturado para receber e vai ter que no meio da guerra está sendo preparado. Você está sentindo assim esses dias? Ramachuide cantorolo bralabash. Hoje eu estava orando e conversando com Deus sobre as igrejas no Brasil, porque chegou nesse tempo difícil e as pessoas não estão suportando. E Deus falou, eu estive preparando esse povo nessas últimas décadas, mas eles não quiseram ser preparados. E agora chegou o tempo de guerra, chegou o tempo de luta. Eles não estão sabendo lidar com as ferramentas que eu estou colocando para eles poderem sair vencedores nesse tempo. Porque quando você está estruturado, a situação não vai te parar. Agora entrou aqui, 2 Reis, capítulo 4. Quando aquela menina ela vai em cativo para Damasco, e ela vai para a casa de Naamã. Ela chega lá, ela chega como escrava, ela chega como serva, cuidando da mulher de Naamã. E quando ela se encontra Naamã com a lepra, ela não é contaminada pela lepra de Naamã, mas ela contamina Naamã com a alegria do Espírito de Deus e com a solução na vida dele. Você tem que parar de ser contaminado pelas situações, pelas diversidades, pelas dificuldades, e começar a contaminar as dificuldades, as situações e as diversidades com o Espírito Santo de Deus. Os inimigos têm que olhar para você e entender o que é que está aí dentro de você. Eles têm que olhar para você e têm que tremer na base pelo que você carrega, pela identidade que você recebeu de Jesus, pelo poder do novo nascimento. Você tem a cura do câncer aí dentro de você. Você tem poder para reestruturar as famílias da cidade. Você tem poder aí dentro para restaurar uma nação, Tem momento que não é hora de chorar e clamar. Você tem um DNA de vencedor. Você tem um DNA de guerreiro. O apóstolo Paulo ele fala aqui, olha, tem hora que eu vou ter que morrer para que outros vivam, parafraseando os versos aqui que nós lemos. Porque cotidianamente nós estamos em guerra, cotidianamente nós temos que se entregar à morte para que o poder do Espírito de Deus se revele através de nós. Ele está dizendo, olha, é pressão de todo lado, mas é necessário as pressões. Ele está dizendo assim, olha, Jesus não pode ter morrido em vão. O reino não é sobre você, é sobre nós. O reino não é sobre a situação que você está cegamente querendo resolver. A situação você está cegamente querendo resolver um problema pessoal. Satanás ele trabalha ali em cima rigorosamente, porque ele sabe onde que ele te para. Aquela serva, ela não foi parada porque ela entrou lá como escrava, ela não pôde sofrer as dores. Ela foi separada provavelmente de toda a família, porque eles separavam as pessoas para não ter nenhum tipo de revolução. Então talvez ela estava separada dos pais, talvez ela estava separada dos irmãos, mas ela estava ali com Deus, confiante. Ela estava ali com Deus, exercendo a função. Isso não podia perder a identidade. Ela não podia perder a identidade de adoradora. Ela tinha uma referência a Eliseu. Era o profeta da nação dela.
Ela se lembrou de Eliseu, ela falou: minha senhora, se o meu senhor conhecesse um profeta que tem em Israel, se ele conhecesse, certamente ele seria curado, certamente ele viveria um milagre. Aquele homem era honrado, mas ele andava coberto. Aquele homem era alguém de honra, alguém agradável. Porque Deus está falando aqui nesse capítulo, Ele está falando sobre a humildade dos servos. Toda vez que eu lembro desse texto, eu olho a humildade do servo. Por quê? Quem é que faz a ponte? É aquela serva, é aquela escrava. Então ele chega para o rei prepara, separa ouro, separa roupas finas, fala: vai lá para o rei, procura o rei de Israel, essa carta é minha, dá esse presente para ele e procure como é que você vai ser curado. E ele pega ali aqueles cavalos, pega os servos dele. Quando ele chega diante do rei, o rei desespera, o rei arranca a sua roupa, coloca a roupa de saco, coloca a cinza sobre a sua cabeça, e ele fala: como é? Quem foi que me trouxe esse problema tão grande? Agora nós vamos morrer. Vem a potência, vem a força de Damasco, vem na mão um guerreiro conquistador e chega diante do meu palácio e diz que quer ser curado. Quem sou eu para dar vida? Quem sou eu para poder curar? Ei, não é sobre quem é você, é sobre o que está aí dentro. É sobre a cura que você carrega aí dentro. A Bíblia diz que quando Eliseu ouviu aquilo, Eliseu mandou recado: ei, rei, manda eles virem se encontrar comigo, porque eu tenho uma solução. Homens de Deus é para trazer solução, não problemas. Mulheres de Deus é para trazer solução, não problema. Você não é uma caixa de problema, você é uma caixa de solução. Você é um guerreiro da fé. É você que vai determinar se daqui a 100 anos vão se lembrar do seu nome ou não. Se você confiar em Deus, você estabelece um legado. Se você confiar em Deus, a nação vai se lembrar de você pela mulher fervorosa, o homem fervoroso, alguém que acreditou, alguém que confiou em Deus. Deus não te chamou para você ser uma poeira na eternidade. Deus não te chamou. Você precisa dar a resposta que Ele está pedindo para você. Você precisa dar. Ei, se você der essa resposta, olha para o lado e fala: se você der essa resposta. Pelo menos para 3 pessoas aí, olha para o lado aí. Se você dá essa resposta, vai ser alumínio. Qual é alumínio? Aquela terra que tem CBA. Não, é a terra que tem um homem de Deus lá, que quando o homem fala, quando aquela mulher fala, olha, eu vi uma multidão sendo curada assim, eu vi uma multidão sendo batizada. Por quê? Alguém resolveu dar a devida resposta em um tempo certo, para um povo certo, acreditando e confiando em Deus. Não duvide de quem Deus é, não duvide de quem Deus pode fazer, e para de duvidar sobre quem Deus te chamou para você ser. Para de duvidar. Para de duvidar. Aquele rei ficou desesperado e Eliseu: olha, manda ele vir. Quando ele chegou com a tropa na porta de Eliseu, Eliseu não saiu. Não tinha Facebook, não tinha um Instagram, não tinha um WhatsApp. Ele não conhecia a face de Eliseu. E Eliseu não quis sair lá, porque Eliseu estava dando glória a Deus. Eliseu estava dando toda a glória daquela situação para Deus. Não é Eliseu, é Deus. Eu não vou sair lá, eu não vou aparecer lá. Tem muita gente querendo sair do anonimato e receber a glória que é de Deus. É por isso que não está onde Deus estabeleceu para onde você estivesse nesse tempo. Não adianta você querer deslocar o seu braço dando um tapinha nas suas próprias costas. Você tem um DNA de vencedor, mas não é pelo que você é, graças a Deus, porque Ele mandou começar aqui no 7, falando sobre o barro. O salmista, ele diz que na frente dos inimigos dele era como um barro, como um vaso quebrado. E o que é que faz com o vaso quebrado? Só pode juntar os cacos e jogar fora. Mas o oleiro, quando ele pega o barro, ele desmancha e refaz de novo. É quando ele desce na olaria, ele faz todo o processo. Uma vez eu fui a uma olaria para ver como era o processo. E quando eu cheguei lá, rapaz, tinha uma meninada assim, o cara: não, pode pisar, joga aí. E jogando água, e a molecada brincando na lama. Falei: rapaz, mas aquela lama ali é para quê? Não, é para fazer essas panelas, que as panelas bonitas. Falei: é um processo, ele tem que pisar bem, amassar bem.
Falei, o vaso do oleiro é assim? Falei, como depois faz mais o que ele? Depois nós trazemos para o torno e começamos a dar forma com a mão. Depois vai para o fogo. E o fogo tem que ter uma temperatura certa, porque se tiver algum fiapo de mato, de raiz, quando o fogo superaquecer, aquele lugar vai queimar e vai ficar um furo, e a gente vai ter que quebrar o barro de novo e fazer o processo mais uma vez. Falei, meu Deus. Quando Deus aumenta o fogo na nossa vida, Ele está mostrando as impurezas que há em nós. Ele está dizendo, vai ter que descer para a olaria mais uma vez. Vai ter que ser pisado mais uma vez. Até que saia puro, sem lixos, sem raízes, sem nada. Até que tenha utilidade. Não reclame quantas vezes você precisar descer na casa do oleiro. Não é, não reclama. Foi pisado uma vez, seja mais duas, mais três, quantas vezes for preciso, até que o oleiro diga bem assim, está aprovado. E não é o vaso que escolhe o lugar que ele vai estar, é o oleiro que coloca o lugar onde o vaso vai estar. Não é o vaso que escolhe a utilidade, é o oleiro que diz para que vai servir, se é para água, se é para azeite. É o oleiro que diz, é o oleiro que fala. Deus ainda tem que ser o Senhor. Existe um grupo de pessoas colocando Deus como funcionário, a igreja como uma loja e o púlpito como balcão. Eu peço, Deus tem que fazer. Essa semana eu estava ajoelhado, eu falei, Deus, eu tenho que te pedir umas coisas aqui. Como eu não tenho costume de ficar pedindo coisas para mim, a minha lista estava gigante. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha diante de Deus. Falei, cara, tô exigente ultimamente, hein? Papai, tô vaidoso demais. Tem muito querendo coisa demais. Porque não é sobre mim, é sobre o reino. Confesso a vocês, eu fiquei com vergonha diante de Deus. Mas às vezes é necessário você apresentar diante de Deus os seus desejos, as suas vontades. Porque se você não apresentar diante de Deus, as coisas podem dar certo ou podem dar errado, mas você não consultou Ele. Então você tem que chegar para Ele para você poder se consultar, para poder saber o que é que Ele quer de fato. Eliseu, ei, vai lá, pode ir. Vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Aquele cara. Aquele cara não. Eu sou de Damasco. Os 5 melhores rios estão lá. Esse cara vai me trazer para eu tomar banho no Jordão. Estou indo embora. Mais uma vez quem aparece? Os servos. Senhor, se ele tivesse pedido alguma coisa mais difícil, eu não faria. Ele está pedindo só para o Senhor entrar no rio 7 vezes e mergulhar. Tem coisa que Deus está pedindo que é tão simples, mas o orgulho é tão grande que você não vai conseguir o milagre que você precisa, porque o orgulho é mais gritante do que a humildade, do que a falsa humildade, a falsa modéstia. Vamos lá, olha a revelação aí. Sabe por que ele não queria descer no Jordão? Porque ele ia ter que se mostrar toda a lepra no seu corpo. Ele ia ter que mostrar as suas impurezas. Ele ia ter que mostrar a sua lepra. Ele ia ter que mostrar a sua sujeira. Então ele não queria entrar dentro daquele rio e se expor para aqueles servos. Porque se não for curado, aquele cara nem apareceu. Satanás vem para ministrar. Mas como assim? Ele nem veio, ele nem falou nada. Ele mandou uma mensagem, o servo dele veio. Mais uma vez, quem veio? O servo. O servo dele, Geazi, veio falar comigo. Ele nem sei quem é o cara. Eu sou Naamã. Não, você não é Naamã, você é um leproso precisando de Deus. Você é um leproso precisando de Deus. Moisés, ele estava com o corpo perfeito, mas o seu coração estava leproso. Deus mandou ele colocar a mão no coração, a mão saiu esbranquiçada com lepra. Coloca mais uma vez que eu vou curar. Você tem que parar de olhar o seu estereotipo. Você tem que parar de olhar a sua carcaça, a sua capa bonita por fora. Mas como é que está o seu coração?
cheio de amargura, cheio de frustrações, cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de depressões, cheio de angústias, cheio de tanta tribulação, tanta pressão, mas desnecessárias. Precisa ser purificado de dentro para fora. De dentro para fora, vem queimar em mim. Para fora. É isso aí mesmo, Gabi, ajuda nós. Até nos consumir. Mas tem que fluir de dentro, vem de dentro, vem de dentro, vem de dentro, vem de dentro. Jesus, ele disse: o reino não está nem ali e não está aqui. O reino está dentro de vós. Samaritana falou qual é o lugar certo: Gerezim ou Israel? Não é nem lá e nem cá. Importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Não sabeis vós que sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? As respostas que você procura fora, na verdade, está dentro. Somos vasos de barros, mas o poder que Ele colocou dentro de nós pertence a Ele. Nós lemos isso aqui e nós não notamos muitas das vezes. Quando aquele cara levanta, ele levanta curado como a pele de um bebê. A Bíblia diz assim: ele sai com o coração regozijado, cheio de alegria. Ele vem querendo entregar Damasco na mão dele, na mão de Eliseu. Eliseu fala: eu não quero nada de você, não quero gratificação, não quero nada. É tudo, foi Deus que fez isso. Ele estava mandando um recado. Ei, aquela mocinha que está lá na sua casa como escrava, ela é serva desse Deus que te curou. Ela é serva desse Deus que te curou. Ela é serva desse Deus que te purificou. O profeta precisa passar uma mensagem de Deus. Não é sobre o profeta, é sobre Deus. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Celebre mais, ame mais. Não fique assim como aquela jovem perdida querendo confusão dentro daquele ônibus, mas sim como aquela senhora que sábia, vivida o tempo suficiente. Não seja como um perdido, mas seja como Abraão, que recebeu a promessa do pai e falou: Ló, qual terra você quer? Para onde você vai? Ló olhou para o lugar mais bonito, olhou para as colinas verdes e disse: ei, é para lá que eu vou. Abraão falou: tá bom, estou indo para o outro lado. O importante não é para onde eu vou, é com quem eu vou. O importante não é onde você está, mas com quem você está. José no calabouço, a Bíblia diz que Deus estava com José. José na casa de Potifar, Deus estava com José. José na prisão, a Bíblia diz: Deus estava com José. José governando, Deus estava com José. São mais de 11 vezes no capítulo de Gênesis, Deus falando que estava com José. O segredo é você estar com Deus, é Deus estar com você. A Bíblia diz que a presença de Deus está em todos os lugares, mas a manifestação é para aqueles que conseguem chamar a atenção dele. Deus está até dentro do centro de macumba, não se escandalize, mas Ele não se manifesta lá dentro. Lá Ele é juiz, lá Ele está observando. Agora a manifestação dele, Deus está em todas as igrejas, mas a manifestação dele, você tem que preparar o ambiente para ele. Você tem que conseguir chamar a atenção dele. Você tem que provar o seu amor por ele, porque ele te amar é um fato e nada vai mudar isso. Nada vai mudar isso, porque Deus é amor e isso faz parte do caráter dele. Isso faz parte de quem ele é, da identidade dele. Sabe o que é o mais legal? Que a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus corrige aqueles que ele amam. Não confunda amor com fraqueza. Não confunda amor com libertinagem, não. Não confunda. Para nós encerrarmos,
Tinha tanta coisa aqui, igreja. Se você quer identificar a sua identidade de guerreiro, se você quer se encontrar como um guerreiro, você tem que entender que um guerreiro é leal. O guerreiro, ele tem lealdade. O guerreiro, ele tem lealdade. Certa vez, 2 jovens, vamos lá, vocês não me lembram dessa ilustração. Certa vez, 2 jovens fizeram uma promessa, um ao outro em uma guerra. Olha, se eu for ferido, você vai me carregar até o QG, até a base. Mas se você for ferido, eu levarei você. Vamos fazer essa concordância? E os 2 ali combinaram, concordaram, show. No meio da guerra, quando o general observa assim, fala, está faltando um homem. E aquele amigo, quando aquele cara começa a observar, ele vê que é aquele homem que ele prometeu ser leal. Ele fala, eu tenho que ir buscar o meu amigo. Nós fizemos uma promessa um para o outro. O general falou, você não vai, é um tempo de guerra, provavelmente o seu amigo já está morto. E se você se encontrar com ele, nós perderemos mais um. E nós não podemos perder mais soldado nenhum no meio dessa guerra. Mas aquele homem, no meio daquela madrugada, o coração dele apertou, ele saiu correndo. E ele foi buscar aquele homem. Quando ele encontra aquele homem dentro da trincheira, ele vem trazendo aquele homem nas costas logo de manhã. E o general fica enlouquecido. Olha, você vai ser exonerado, você vai ser castigado por isso que você fez. Para que você trazer esse homem morto nas suas costas? Ele responde, eu fui buscar esse homem morto. Quando eu cheguei dentro da trincheira, ele ainda estava vivo. Ele olhou nos meus olhos e disse bem assim, eu tinha certeza que você viria me buscar. Eu tinha certeza que você viria me buscar. Lealdade é você se lembrar de quem começou a guerra com você. Lealdade é você lembrar daqueles que guerrearam os bons e os maus momentos com você. Talvez nesse momento você se lembrou de alguém que guerreou junto com você. E hoje as muitas correrias da vida, os dilemas, os problemas, as faltas de comunicações, os maus entendidos da vida, fez você se afastar. Eu te desafio você mandar uma mensagem para essa pessoa. Eu desafio você ligar para essa pessoa. Sabe, para saber como é que ela está realmente. Mas eu falo de pessoas que te fizeram bem durante a vida. Eu não estou falando de pessoas que não fazem mais bem para o ciclo e o tempo que você está vivendo. Eu falo de pessoas que, de um tempo que Deus estabeleceu, levantou ela para poder ser um ombro amigo para você. Toda vez que eu lembro dessa mensagem, eu lembro de um amigo meu no seminário. Toda vez que eu lembro dessa mensagem, eu lembro dos dias difíceis, dos dias de tribulação, dos dias de tribulações. Nós se formamos juntos. Toda vez eu lembro desse cara. Porque nos dias de maior angústia, nós estávamos ali juntos. Toda vez, essa ilustração eu não esqueço dela devido a esse tempo que eu vivi com ele. Você tem que entender, é preciso ter lealdades e amigos de verdade. Você quer ter amigos de verdade? Os amigos mais proeminentes da sua vida, que vai estar na relevância. Você tem que escolher 3 pessoas para ser seus melhores amigos. 3 pessoas. O resto vai ser seus amigos também. Mas os melhores amigos vão ser essas 3 pessoas que vão pensar diferente. Vai ter um amigo que vai consolar, vai ter um amigo que vai falar a verdade. Quantos amigos você tem? Porque quando nós falamos de amizade, eu não consigo ter ninguém que eu possa confiar. Nós estamos falando mais de você do que das pessoas. Porque se você tem problema de relacionamento com todo mundo, o problema não está em todo mundo, o problema está em você. Você precisa sofrer essa pressão da mudança, da transformação. Eu tenho um amigo demais. Minha prima disse que eu sou fácil demais de fazer amizade. Tinha um dia que a gente ia num lugar e estava conversando e aquele negócio quando saía. Você conhece ele? Não conhecia agora. Conhecia, fiz amizade agora, já era. Mas porque cada pessoa carrega algo importante dentro dela. E você precisa encontrar o que está dentro dela de bom. Porque defeito todos nós temos. O problema é quando você já começa a olhar torto, atravessado. O problema é quando você olha a juriscredes e você lembra de João que te fez mal há 1000 anos atrás.
E aí você quer transferir a maldade de João porque alguma coisa daquela pessoa, o biotipo, o jeito dela falar, lembra, e você é cheio de marcas, cheio de feridas não curadas. Você está em um processo de reconstrução. E você precisa ser reconstruído pela mão do oleiro. Por favor, você tem que passar esses processos com louvor preciso. E para isso, você vai ter que ter uma mente sadia. Para isso você vai ter que ter uma mente sadia, uma mente boa. Você não pode ser negativo em todas as coisas, por favor. Eu vou contar essa ilustração porque eu falei para ele ali mesmo. Agora eu encontrei um amigo ali na porta da oficina ali. O cara em 3 minutos falou: pô, pastor, você engordou? Pô, pastor, o carro tá com um barulho estranho quando você chegou. Cara, eu falei: caraca, bicho, 5 minutos você falou mais de 15 coisas negativas. Fazer um descarrego em você, hein? Porque tem gente que é negativo demais, cara. Tem gente que só consegue enxergar problema. Tem gente que olha, tem gente que, meu Deus, me ajude. Você tem que filtrar quem é que vai trazer água para você. Você tem que filtrar quem é que vai trazer informação para você. Tem pessoas que você não tem que fazer parte da sua mesa. Cuidado quem é que senta na sua mesa. Cuidado quem é que entra na sua embarcação. Jonas entrou naquela embarcação para Tarsis e colocou todo mundo em perigo. O barco ia a pique, todo mundo ia morrer. Você tem que analisar quem é. E se você tiver esse tipo de pessoa, não estou dizendo que você tem que cancelar, mas você tem que ter cabeça de gelo. Tem gente que fala que eu só vejo só a boca mexendo assim, ó. Porque não faz bem o que ela está falando. Eu estou longe, estou lá, ó. Show, beleza. Tem um colega meu que o bicho é misericórdia, o bicho é a cruz. Só que tudo isso que eu falo, igreja, eu falo na cara da pessoa, tá bom? Quem me conhece sabe como eu sou, tá? Não, irmã divina. Aleluia. Nós temos que se afiar um com os outros. Nós somos assim. Falei: irmã divina, está aqui na igreja, porque eu vou contar a ilustração, gosto. Irmã divina, pastor, o que é que você acha disso? Eu acho assim, 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 beleza. Aí quando eu saí lá longe, eu estou vendo lá. Poxa, mas eu não queria. Ô, irmã divina, vem aqui. Por que você não falou para mim que você não gostou e não estava? Vamos ajeitar, vamos agilizar. É isso, nós temos que aprender. Não leve medo e problema para sua casa, não. A menos que não vale a pena. Se a transição for pouca e a viagem for curta com a pessoa, você não vai precisar se explicar nem consertar. Mas se alguém que é para a vida toda, o ministério, você tem que estar ali. Se é alguém da sua família, se é amigos, de pessoas próximas, você vai ter que se alinhar com essas pessoas. Você vai ter que jogar os entulhos fora. Você sabe o que é que mais causa câncer na nossa sociedade? Falta de perdão. Sabe o que é que mais causa câncer na nossa sociedade? É pessoas que foram frustradas, magoadas, marcadas, humilhadas, pisoteadas e não tiveram a coragem de falar: não, mas não é assim. E se vir alguns maus, você tem que aprender a desviar. Lembra daquele filme Matrix lá? O cara... Tem seta que você tem que estar desviando, não tem que estar recebendo tudo. Tem pesos que são desnecessários. Tem cargas que não pertencem a você no meio da viagem. A Bíblia, quando Jesus ele chama: vem porque o meu fardo ele é leve e suave. Tem um fardo ainda, mas ele é leve e suave, colocado por Jesus. Tem fardos que não pertencem a você. Tem problema, tem injúrias que não pertencem a você. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. 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 Nada pode te segurar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Seja livre, não aceite, não aceite, não receba. Diante dos homens, você não é cinza, você não é pó. Você é humano, você é diferente, igual a todo mundo. Vou falar mais uma vez, você é diferente, igual a todo mundo.
Você não é maior, você também não é menor. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas por que para uns dão certo e para outros não? Porque uns aprenderam no meio da viagem, no meio do caminho, que amar é necessário e preciso. E esses que aprenderam a amar, eles conseguem chegar mais perto de Deus do que outros. Por isso que Jesus fala, Tiago fala no capítulo 4, a partir do verso 7. Chegai-vos a Deus, Ele chegará até vós. Ele está dizendo que essa condição que você está, a distância que você está de Deus, é você que estabelece, é você que escolhe. É você que diz qual é a distância que você vai estar de Deus. Quando foi a última vez que você ajoelhou assim e falou: vou aqui, Deus, conversar contigo agora. Eu vou aqui conversar contigo. Pai, estou aqui mais uma vez para poder falar contigo. E não é aquele não é. É por isso que a Bíblia diz que tem que ir para o secreto. Tem uma hora que você vai conseguir ficar só. Tem uma hora, se não tiver só, tranca o banheiro lá, liga o chuveiro, coloca um rádio, mas grita, abre a boca e fala com ele. Fala com ele. Fala: meu Deus, eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais. Aí você chega para ele e começa a colocar aos pés dele. Eu não estou aguentando isso, eu não estou aguentando. Começa a nomear, começa a nomenclaturar, começa a colocar na lista, começa a falar. Fala com ele, ele quer tanto te responder. Eu quero orar com você, senão a gente vai ficar pregando aqui até amanhã. Se coloque de pé em nome de Jesus. Grupo de louvor.